Graça e paz de Jesus. Hoje é dia 29 de março e nós vamos fazer a meditação em Provérbios 29. Provérbios 29 nos fala sobre justiça no governo, sobre as consequências da insensatez e das nossas palavras, sobre a disciplina, sobre o orgulho, sobre a ira e sobre a confiança em Deus. Quem está acompanhando essa série de em março sabe que nós estamos meditando em provérbios em forma de pílulas, que são pequenas partes para que possamos assimilar de forma mais simples o texto de provérbios. Continuando então, ontem paramos na pílula 275 e hoje é a pílula 276, que nos ensina que a persistência no erro leva à ruína. O versículo 1 nos diz que quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. O que esse versículo nos ensina é que muitas vezes a vida nos dá feedback. Você está no seu casamento, o seu marido já lhe falou algumas coisas que incomodam ele. A sua esposa já disse algumas coisas que incomodam ela. No seu trabalho, algum colega pode ter dito: pare de fazer isso comigo, eu não gosto muito que você me trate dessa forma. O seu superior pode ter falado a você como deseja que o trabalho seja feito. O seu funcionário pode ter dito que a forma como você lida com a situação não é muito agradável. E quando você persiste no erro, você acaba sendo arruinado. Prestar atenção nos seus resultados, em como vai indo o seu extrato bancário, quando você vê ali que sempre você está no limite, isso está dando um alerta a você. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso e irremediavelmente. De repente, sem nenhum aviso, você cai em uma dívida e acaba não conseguindo mais se levantar. Preste atenção nisso então e mude a sua rota. A persistência no erro leva para a ruína. Pílula 277. A justiça traz alegria e a injustiça traz sofrimento. Nós temos aqui os versículos 2, 4 e 14 que falam a respeito disso. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Versículo 4. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. E o 14. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. Então nós vemos que a justiça traz alegria, mas a injustiça traz sofrimento. Nós vivemos num país em que, quando muitas vezes são os injustos que estão florescendo, os injustos é que estão governando. Então, quando os injustos estão governando, veja que o versículo 2 fala, na segunda parte, quando os ímpios governam, o povo geme. O versículo 4, o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos leva à ruína. Quando um rei, um governante gosta de corrupção, o país é levado, é carregado para a ruína. E se o rei julga os pobres com justiça, o seu trono estará sempre seguro. Por outro lado, lendo o versículo 14 no avesso, se o rei julga os pobres com injustiça, o seu trono fica inseguro. Nós estamos em governos que muitas vezes se entregam a subornos, à corrupção, e tudo isso traz injustiças e sofrimentos. Pílula 278. A sabedoria e a insensatez produzem resultados opostos. Veja os versículos 3, 11 e 20. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. Versículo 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. E o versículo 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Então nós vemos que a sabedoria traz alegria para os pais e faz com que o sábio não ande com prostitutas, não se envolva em
promiscuidade, que não entregue todo o seu esforço para mulheres. Agora, o tolo, aquele que é insensato, ele traz tristeza para o pai e se envolve com prostituição. O 11 nos fala sobre a ira, aquele que é sábio se domina e aquele que é tolo dá vazão à sua ira. E o 20 fala sobre quem é precipitado no falar, aquele que é sábio sabe calar e sabe falar o que deve falar, com quem falar e no momento certo de falar e no tom certo de falar. Porque muitas vezes nós falamos uma verdade, mas falamos de maneira muito ríspida e grosseira e podemos fazer com que a pessoa que vai ser corrigida acabe tendo razão em dizer que nós exageramos na forma como falamos. Muitas vezes temos que falar em particular com a pessoa. Tem pessoas que querem corrigir uma pessoa de maneira pública, na frente de outras pessoas. Quando você corrige alguém na frente de outras pessoas, você constrange a pessoa. E ao invés de a palavra corretiva gerar um efeito de correção, gera um efeito de vergonha, de humilhação. Então é necessário ter cautela no falar, porque há mais esperança para o insensato do que para quem é precipitado na sua fala. Pílula 279, o poder das palavras e das atitudes. Versículos 5, 6, 8 e 9. Lemos aqui: quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Tome cuidado com quem fica te elogiando. A pessoa pode elogiar, elogiar. Quando a pessoa elogia demais, você deve ficar atento. Versículo 6. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Aquele que pratica o mal vai cair na sua própria maldade. Versículo 8. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. E o versículo 9. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Pílula 280. O tratamento ao próximo revela o caráter. Versículos 7, 13 e 24. O 7. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Veja que os justos tratam o próximo com um bom caráter. Eles se preocupam com os direitos dos pobres. Os ímpios não se importam com isso. O 13. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Esse versículo 13 nos ensina que tanto o rico quanto o pobre devem respeitar um ao outro. Existem ricos que oprimem os pobres e existem pobres que vivem falando mal e com raiva e com ódio dos ricos, vendo os ricos como se fossem seus inimigos. Mas tanto o pobre quanto o rico foram feitos pelo Senhor e os dois veem porque o Senhor dá vista a ambos. É preciso que haja respeito de uns pelos outros, independente dessa circunstância. Versículo 24. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. Então, o versículo 24 fala sobre como o cúmplice trata o próximo. Ele prefere ficar como amigo do ladrão, como cúmplice do ladrão, ao invés de ficar do lado de quem foi a vítima, de quem merece respeito, que foi roubado pelo ladrão. Então, o cúmplice, ele trata a vítima, ele trata o próximo com maldade. Ele é cúmplice de um ladrão, ele é, portanto, um ladrão. E o versículo 24 fala que o cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, porque uma pessoa, para preferir ser cúmplice de um ladrão, tem que odiar muito a si mesmo. Tem que desrespeitar a própria vida para aceitar ser o cúmplice de um ladrão. Pílula 281. Liderança e influência têm consequências. Versículo 12 e 26. O 12 fala que para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. E o 26. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça.
Então nós vemos que se um homem tem liderança, ele governa bem as pessoas, ele tem influência sobre as pessoas, ele sabe que não deve dar ouvidos a tudo que se fala, mas uma pessoa pode exercer influência sobre um governante e dizer mentiras para o governante, e se esse governante não prestar atenção nas mentiras e der ouvidos a elas, ele pode acabar acreditando que todos os que trabalham para ele são seus inimigos. 26. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Versículo Pílula 182. A disciplina é fundamental para o crescimento. Vamos ler aqui os versículos 15, 17, 18, 19 e 21. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. O 17. Discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Aqui no versículo 15, quando fala vara da correção significa orientação, significa direcionamento. Se você usar a orientação do seu filho, se você der o direcionamento para a vida dele, para a vida dela, esse direcionamento, essa orientação da correção vai dar a sabedoria para o seu filho. Agora, a criança que está entregue a si mesma, aquela que não é disciplinada, vai trazer vergonha para sua mãe. É dever dos pais cumprir o 17. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Versículo 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Muitas pessoas não querem prestar atenção ao que os ensinos da Bíblia nos trazem. A revelação divina vem pela leitura das Escrituras. Então, onde não há meditação na palavra, o povo se desvia. Se desvia porque não sabe qual é a vontade de Deus. Mas onde existe a revelação divina, onde existe a leitura, a meditação, a reflexão na palavra, o povo sabe qual o comportamento, tem disciplina do que é certo. Então, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Para poder obedecer, eu preciso conhecer. Para conhecer, eu preciso meditar. Para meditar, eu preciso fazer a leitura para poder refletir. Então, vamos à leitura da palavra para meditar nela, entender ela e poder obedecer a ela. Porque obedecendo a lei, tendo a revelação, nós não nos desviaremos. 19. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. O versículo 19 nos ensina que aquele que é um escravo, mesmo quando ele ouve a palavra, ele não se corrige. Existem aqueles que estão escravos de vícios, mesmo que ele saiba que ele não deve fumar e que ele não deve beber, porque isso vai fazer mal a si, ele faz. E nesse sentido, não se pense que o escravo é só aquele que é pobre. Um médico que fuma, ele é um escravo. Veja que existem vários médicos, eu mesmo já vi vários médicos que ficam nos plantões dos hospitais e eles fumam. E quando você fala com eles, o doutor está fumando, ele fala, eu preciso disso para controlar a minha ansiedade. Trata-se de um médico que ficou ali 6 anos estudando medicina, às vezes mais 2 ou 3 para se especializar, totalizando 8, 9 anos de estudo, mas ele é um escravo. Então o versículo 19 fala que meras palavras não bastam para corrigir o escravo, mesmo que entenda, não reagirá bem. Então aqui a pílula 272 fala sobre a disciplina. Muitas vezes você sabe que não deve gastar além daquilo que você ganha, mas você não domina os seus sentimentos, as suas emoções, e você vai e se entrega a uma compra que você não precisava.
Uma dica dos educadores financeiros é: se você olhou uma bolsa, olhou um relógio, olhou um carro, ficou com muita vontade de comprar, que você saia da loja e dê uma volta de 20 minutos e esqueça aquele assunto. Se a vontade não passar, você pode voltar e negociar. Se aquilo que você está pensando em comprar é algo mais caro, então dê um tempo maior. Saia e espere um dia ou uma semana e pense se você ainda está pensando em comprar aquilo e tente listar. Liste, não tente, liste no papel quais as vantagens de fazer aquela compra. Qual a vantagem de você fazer aquilo? Então, isso vai lhe ajudar a reagir melhor. 21. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. Esse versículo 21 nos fala sobre o tratamento que os donos de negócio devem ter com aqueles que são seus empregados. Muitas vezes, o dono de uma empresa tem um jovem aprendiz. E ele trata aquele jovem aprendiz desde jovem, mimando aquele jovem, fazendo com que aquele trabalhador fique se sentindo como se fosse o seu filho. Então ele faz todas as vontades daquele jovem. O que acontece? Mesmo quando você mima o seu próprio filho, aquele filho acaba caindo por caminhos tortos, porque ele é mimado. Tudo que ele quer, ele recebe. Então ele passa a pensar que todas as pessoas têm que fazer as vontades dele, as vontades dela. Isso acontece também quando você mima alguém que trabalha para você. Então, se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. Não se deve mimar nem mesmo os próprios filhos. Que se dirá daqueles que trabalham na sua empresa? 283. A ira e o orgulho levam à queda. O versículo 22 e 23 nos falam que o homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. E o 23, o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Pílula 284. O caminho seguro está em Deus, não nos homens. Versículo 25. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Quantas vezes você confia no homem e o homem não consegue cumprir aquilo que prometeu? Mas aquele que confia no Senhor está seguro. Então a pílula 284 é: o caminho seguro está em Deus, só em Deus, não nos homens. E a pílula 285: o justo e o ímpio são incompatíveis. Versículo 10: os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. 16: quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. E o versículo 27: os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Então nós vemos aqui que o justo e o ímpio são incompatíveis. Na hora de você fazer as suas amizades, escolha pessoas que tenham alinhamento com os teus propósitos. Essa é a meditação de Provérbios 29. Provérbios 29 nos fala basicamente sobre não persistir no erro, sobre você se preocupar em governar a sua vida com justiça. Nos fala a respeito também de uma maneira indireta nas nossas escolhas dos nossos políticos. Devemos pensar e escolher pessoas que estão alinhadas com a justiça. Nos fala a respeito das consequências da nossa insensatez. Se nós formos tolos nas nossas atitudes e nas nossas palavras, nós sofreremos as consequências daquilo que fazemos e dizemos. Precisamos dar disciplina para os nossos filhos, disciplina para aqueles que trabalham conosco e precisamos ler a palavra para conhecer a vontade de Deus e andar no acerto. Precisamos cuidar do nosso orgulho, agindo com humildade para receber a honra
e devemos fugir da ira, ter domínio próprio. E por último, devemos ter a nossa confiança em Deus e não nos homens, porque Deus, ele sempre cumpre e honra a sua palavra. Esses são os ensinamentos de hoje. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.